Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo comum e desde o início do tempo comum, desde o primeiro do segundo domingo, o tempo comum na liturgia da igreja é um tempo em que nós meditaremos no Evangelho, nós perceberemos no Evangelho que o Evangelho vai nos mostrar os fatos, os feitos de Jesus no meio do povo, as curas de Jesus, as libertações, a expulsão de demônios e, dentro de tudo isso, os ensinamentos de Jesus. Aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus ensinava com palavras e aquilo que ele também ensinava com gestos. E o evangelista Mateus, que nós estamos meditando aos domingos, ao longo desse ano litúrgico A, ele é um evangelista que dá muita importância para os discursos de Jesus. Por isso que nesse quarto domingo do tempo comum é o conhecido Sermão da Montanha. Jesus sobe no monte, como Moisés subiu para ensinar o povo no Antigo Testamento. Jesus sobe no monte, na montanha, ele se senta, e o sentar naquela época era a postura de alguém que ensinava o povo. Então Jesus sobe na montanha, senta-se e começa a ensinar os seus discípulos e o povo que estava ali, falando das bem-aventuranças. Qual é o pano de fundo das bem-aventuranças? O pano de fundo das bem-aventuranças é dizer para você e dizer para mim que tudo aquilo que aos olhos do mundo, que aos olhos da sociedade, que na lógica do mundo é sinal de fracasso, na lógica de Deus é sinal de recompensa. Então, ser perseguido para a sociedade é sinal de fracasso. Mas para nós que acreditamos em Jesus, nós que estamos dentro da Igreja Católica, nós precisamos entender que isso é sinal de graça, de recompensa. Se para a lógica do mundo, ser manso, ter paciência, é sinal de fraqueza, na lógica de Deus, é sinal de virtude. Se na lógica do mundo, ser pobre em espírito, depender de Deus é sinal de fraqueza, porque parece que o homem cada vez mais, ele basta a si mesmo, Então, se isso na lógica do mundo é sinal de fraqueza, ser pobre em espírito, na lógica de Deus é sinal de graça. E tanto o Evangelho quanto a primeira e a segunda leitura vão nessa mesma dinâmica. A primeira leitura de Sofonias, eu gosto muito de explicar um pouco do contexto, da primeira leitura, principalmente quando ela vem do Antigo Testamento, porque tem todo um contexto em que a leitura se insere. Então, o profeta Sofonias, quando ele escreveu esse texto, quando ele profetizava, o que historicamente estava acontecendo com o povo de Israel? O centro do povo de Israel era Jerusalém. Ali eles tinham um templo, eles cultuavam o Deus verdadeiro, prestavam culto, ofereciam sacrifícios, tinham chefes, os profetas. Só que na época de Sofonias, Jerusalém já havia sido tomada pelos assírios. E o que os assírios fizeram em Jerusalém? Introduziram culto aos falsos deuses. Os assírios começaram a proibir os judeus de prestar culto ao Deus verdadeiro. Os assírios, com os chefes, com os poderosos, eles diziam que bastavam a si mesmos. Então, o povo de Israel, o povo judeu, começou a ficar perdido. Por isso que o profeta Sofonias faz um chamado à conversão, para que aquele povo, mesmo no meio de tantos cultos, no meio de tanta idolatria, no meio de tantos deuses, no meio de tantos poderosos que pensavam que bastavam a si mesmos, o profeta Sofonias faz um chamado à conversão. E aqueles que se voltassem a Deus deveriam ter o quê? Um coração pobre e humilde. Um espírito pobre e humilde. Aqui não é questão de classe social, gente. Aqui não é uma categoria sociológica. A pobreza e a humildade de espírito é uma atitude espiritual. E a palavra é tão atual para nós, no século 21, que nós também precisamos entender isso. No meio de uma sociedade de tantos ídolos, de tantos deuses, de tantas idolatrias, de tantos que se julgam poderosos,
Aqui no Brasil está cheio disso, né? Aí está filmando ainda, né? O poderoso é que vai lá, mete a caneta e começa a prender gente, né? Então, no meio de tanta gente que se julga poderosa, que pensa que basta a si mesmo, no meio de uma sociedade que nos oferece tantos ídolos, tantos deuses, qual escolha nós faremos? Se nós queremos ser fiéis a Deus, se nós queremos buscar a Deus de todo o coração, com humildade, com pobreza em espírito, nós buscaremos a nossa conversão. Nós nos voltaremos a Deus. Nós reconheceremos quem nós somos, com nossas qualidades e com os nossos defeitos, mas reconheceremos que nós dependemos de Deus. Quem é humilde, quem é pobre em espírito, sabe que não basta a si mesmo. Sabe que depende de Deus, mesmo naquilo que são as nossas qualidades. Eu, como padre, pode ter uma ou outra qualidade. Eu acho que eu não tenho muitas, não. Eu tenho uma ou outra. Mas mesmo nisso, eu dependo de Deus. Mesmo naquilo que eu penso em fazer dentro de uma paróquia, eu preciso depender de Deus. Eu preciso ter pobreza e humildade em espírito. Vocês, na vida pessoal de vocês, seja na família, seja no trabalho, se você tem um coração pobre, se você tem um coração humilde, você reconhecerá que você depende de Deus. Você reconhecerá que tudo que vem de bom é graça de Deus. O patrono dessa capela é São João Paulo II. Ele tem uma frase que ele diz assim: Deus se inclina, se rende ao humilde, mas se afasta do arrogante e do orgulhoso. Na verdade, não é porque Deus se afasta, é porque o próprio arrogante, orgulhoso, ele pensa que não depende de Deus. E a patrona da outra capela que nós temos aqui na paróquia, a Santa Teresinha, ela tem um ensinamento da infância espiritual. O que é a infância espiritual de Santa Teresinha? Santa Teresinha fazia uma comparação. Olha, na vida biológica, se a gente olhar, quem tem filho aí, que está crescendo, ou se o filho já cresceu, vocês observam isso, né? Na vida biológica, natural, o que acontece? A criança, ela começa dependendo de alguém. Ela depende da mãe para ser amamentada, ela depende da mãe e do pai para começar a caminhar. Conforme ela vai crescendo, né? A mãe, o pai, a avô, a avó responsável tem que estar perto da criança. Depois, quando a criança vai crescendo, se torna adolescente, ela vai adquirindo um pouquinho mais de autonomia. Quando se torna adulto, tira a CNH, começa a dirigir, começa a estudar, às vezes vai morar fora, vai adquirindo ainda mais autonomia. Então, o que Santa Teresinha ensina? Na vida biológica natural, a pessoa primeiro ela começa dependendo, mas depois ela vai adquirindo autonomia à medida que ela cresce. Na vida espiritual, diz Santa Teresinha, o movimento é contrário. Quanto mais eu me aprofundo na vida de fé, quanto mais eu me aprofundo na vida de oração, mais eu reconhecerei que eu dependo de Deus. É o movimento contrário. Essa é a infância espiritual. Ser criança, espiritualmente falando, é depender de Deus. É isso que Santa Teresinha nos ensina, é isso que São João Paulo II nos ensina, e é isso que o próprio Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, nos transmite. Nós precisamos depender dele. Nós precisamos depender da Santíssima Trindade. E reconhece quem depende de Deus, aquele que é pobre e que é humilde em espírito. Aquele que sabe que não basta a si mesmo. Aquele que sabe que no fundo, o que é bom é graça e misericórdia de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nessa liturgia de hoje, vamos pedir a Jesus presente na Eucaristia, já se fez presente na palavra, se fará presente na Eucaristia. Vamos pedir a Jesus que no meio de uma sociedade do século XXI, com tantas propostas, com tantos ídolos, com tantos deuses, com tantos que se julgam, que bastam a si mesmos, vamos pedir a Jesus que nos ajude a reconhecer que nós dependemos dele, que nós dependemos da palavra que ouvimos, que nós dependemos da Eucaristia.
Amém.